Boa noite. Estamos aqui com Dona Cléria Maia, que nasceu e reside nesta cidade de Bom Retiro do Sul, que é uma profunda conhecedora de nossa cidade, e ela irá nos falar sobre costumes, crenças, pontos turísticos, como era a vida antigamente. Boa noite, meninas. Vamos então falar sobre nossa cidade, né? Eu, como moradora dessa cidade, desde que nasci, conheço bastante sobre a nossa cidade de Bom Retiro do Sul, que era uma cidade muito pequena, era uma vila, era um vilarejo, né? Se transformou em cidade muitos anos depois, mas pontos turísticos de nossa cidade, naquela época, nós não tínhamos um ponto turístico mesmo. Ele foi criado ao longo do tempo, que é a nossa barragem, que hoje é um ponto turístico. Ela foi criada há mais de 50 anos atrás, mas ela esteve um bom tempo parada e depois ela foi, então, finalizada. Hoje é o nosso ponto turístico tradicional. Tem outros, mas ela é o mais tradicional. Sobre crenças, antigamente também existia duas religiões, que era católica e evangélica. Hoje existe bastante religiões, né? Mas a gente acredita que Deus é um só e cada um tem a sua crença. Costumes. Costumes, a gente cria os costumes da gente, cada um tem os seus, que são os costumes, a gente forma a família em casa, a gente cria os filhos da gente, da sua maneira, não é mesmo? E cada um vai criando sua família. Sobre a vida antigamente, né? Ela era muito difícil, porque que nem essas meninas que estão aqui comigo hoje, elas são umas meninas que não passaram o que a gente passou antigamente. Quando eu era mocinha que nem elas, a gente tinha muita dificuldade. Para ir a um colégio, nem pensar em ter um ônibus para nos levar. Era ir de a pé, era a estrada toda ela de chão batido, né? E a gente tinha que ir a pé para o colégio, chuva, a gente ia molhado para o colégio e tudo, para poder estudar um pouquinho. E hoje, a gente acha às vezes que é difícil, mas antigamente era bem mais difícil a nossa vida. E a gente não tinha as coisas boas que hoje em dia a gente tem, que é a água encanada dentro de casa. Naquela época a gente tinha que buscar água na fonte, ou criar um poço, né? Muitos cavavam um poço perto de casa para ter a sua água diariamente. E a gente tinha que abastecer a casa durante o dia, para de noite não precisar sair à noite para procurar água, alguma coisa assim. A mesma coisa era assim, ó, fazer um fogo, a gente tinha que ter lenha para fazer fogo, já tinha que catar o graveto, a lenha sequinha, sempre a gente tinha que guardar bastante lenha, para quando chovesse ter lenha para fazer fogo, porque naquela época não nem pensar em ter um fogão a gás. Então a vida antigamente era bem mais difícil do que hoje. Talvez ela não era tão careira que nem hoje, né? Hoje a vida é bem mais, tudo sai mais caro. Mas por quê? Porque a gente tem mais condições de ter as coisas boas pra gente. Antigamente não existia isso, né? Uma televisão, por exemplo, eu já era uma mulher casada quando eu fui ver uma televisão pela primeira vez. E também assim uma geladeira, um fogão a gás, tudo isso eu já era uma mulher casada quando eu tive, porque em casa com meus pais a gente não tinha isso. A gente não tinha esse conforto que hoje a gente tem, né? Então, assim, ó, isso tudo eu estou falando da minha cidade. Claro que nas cidades grandes talvez já tinha muito mais conforto, mas a nossa cidade, que era uma cidade pequena naquela época, que nem eu coloquei, que era um vilarejo, né? Não era cidade ainda, então a gente custou muito a ter essas coisas que hoje a gente tem, que são as água encanada, geladeira, luz elétrica, os confortos que hoje a gente pode ter, né? O ar-condicionado e tudo. Naquele tempo a gente tinha que dormir e deixar os mosquitos pegar a gente, e morder, né? Porque a gente não tinha como fazer para, assim, eu tinha que usar um boa noite para espantar os insetos que vinham incomodar a gente. Hoje a gente tem todo esse conforto. O que mais eu poderia colocar? Ah, pois é, a gente também, antigamente, nosso município, e não é só no nosso município, a tradição maior que tinha eram os bailes de Querpe, né? Bailes de Querpe era uma festa quando tinha, sempre foi em janeiro e continua sendo em janeiro. Mas quando eu era mocinha, a gente ficava esperando chegar essa época do baile de Querpe, porque eram 3 dias de festa.
E era festa, a gente recebia visita, vinham os parentes de longe visitar a gente fazia festa, churrasco durante o dia, e à noite era baile. E tinha até o baile infantil, que era segundas de tarde, sempre que tinha o baile infantil para as crianças. Então isso hoje é uma tradição que ainda existe, mas ela não é mais como era antigamente, ela já decaiu bastante. Hoje é só um baile durante o ano, né, que a gente faz, que ainda é um tradicional baile de cap, mas é só uma vez por ano, só uma noite por ano que se faz. Mas agora existe a terceira idade, né? Então agora tem os bailes de terceira idade, que é uma inovação que se criou e ela se espalhou em todo, não vou dizer em todo o Rio Grande do Sul, acho que em todo o país existe a tradição agora da terceira idade, que as pessoas de idade também aproveitam e se divertem. Isso foi uma coisa muito boa que inventaram, né, para nós que já estamos ficando com mais idade. Os jovens aproveitam mais e nós também aproveitamos. Seria mais ou menos isso, meninas, que eu poderia falar. A nossa cidade, assim, foi uma cidade que aos poucos ela foi, né, se desenvolvendo, vindo empresas para cá, foi, né, construindo empresas e automóveis, pouco tinha, né, era uma coisa raríssima. No nosso tempo, eu sei que eu tinha um tio meu, que ele tinha um carro, e isso era uma novidade muito grande, alguém ter um carro. Tanto é que nós, assim, para andar de carro, só se a gente tinha um casamento para ir. Então, a gente contratava um carro particular para levar a gente para um casamento, uma festa. Senão, era tudo de apesito. E para ir nos bailes também a gente tinha que ir de chinelinho, né, para não gastar o sapato. E chegava lá no baile, a gente limpava os pés, botava o sapato e colocava o sapato. Depois, na hora de ir embora do baile, a gente colocava o chinelinho no pé e levava o sapatinho na mão para não gastar, porque o sapato tinha que durar o ano inteiro. Não se conseguia comprar 2, 3 pares de sapato por ano. Porque naquela época também não tinha a facilidade que hoje tem um jovem de trabalhar numa empresa, né? Porque hoje tem essa possibilidade. Nós, naquela época, nós não tínhamos. Nós dependíamos dos pais de casa, que eles podiam dar alguma coisa para a gente. Então, uma vida era difícil, quase toda a família dependia da agricultura ou de uma produção de leite. E isso, então, era muito difícil os pais poderem. E também, mais uma coisa que eu vou colocar, antigamente as famílias eram famílias enormes, né? Eram famílias de 10, 12, 15 filhos. Hoje as famílias são pequenas. O máximo 3 filhos, Deus o livre, mais de 3 filhos não. E no nosso tempo, eu sou uma pessoa que sou de uma família de 13 filhos, né? Então já a gente vê que antigamente as famílias eram muito grandes. Então era difícil também os pais poderem dar, né, roupa, comida, tudo para essas pessoas. E como não tinha emprego, tinha que passar com isso mesmo. Tá bom, meninas? Então tá. Dona Clélia, queremos agradecer a sua participação. Muito obrigada. Até uma próxima.